Hi, my dear students, how are you? Estou voltando aqui com uma lição do básico ao avançado. Se você tem o básico em inglês e quer ficar mais avançado, fica nesse vídeo, porque você vai soar bem melhor em inglês, alright? Esse soar melhor em inglês é porque em inglês a gente fala sounds good. Então foi uma tradução literária, brincadeiras à parte, mas vamos lá. A teacher deixou já muitos vídeos aqui sobre to be de como parar de usar o to be para essas situações. Porque a gente aprende o to be de uma forma muito leve, boa e descontraída. Porém, chega uma hora que a gente não pode usar ele mais, tá? Para tais situações. E nós vamos usar quem? Hoje vocês vão aprender a usar o present perfect continuous. Ele é o presente perfeito continuous. Tudo que é continuous, ele leva o ing nos verbos, ok? Eu vou colocar aqui os exemplos. Gente, parece difícil, mas não é. É uma estrutura, sim, um pouco longa, mas ela é muito boa, tá, gente? Para salvar vocês de situações em inglês basiquinho, principalmente em entrevistas, reuniões. Bora lá, bora começar. Então, é a estrutura do Present Perfect Continuous. Nós temos o Present Perfect também, mas hoje eu vou explorar o Continuous com vocês, tá? A gente vai colocar todos os sujeitos que já está na ponta da língua, não é mesmo? Com eles, nós vamos usar quem, gente? O have, do lado dos meus sujeitos, ou has. Isso porque o he, o she, it sempre serão singulares. E nós iremos, no to be, nós usamos com is, certo? Porém, no present continuous, nós vamos ter que usar com have e has. Então, vamos ter que ter essa dinâmica de trocar, tudo bem? Então, vai ficar I have, you have, he, she, it has, we have, it, they have. E guys, depois do have e has, nós temos que acrescentar agora o been, que ele vai transformar a minha frase, tá? Aí com o tempo que as coisas estão durando. Ou seja, mas quando eu vou usar esse tempo verbal? Calma que eu já vou explicar. Estou passando a estrutura primeiro, então, depois de have e has, o been, logo meus verbos com ing, ou seja, eu só vou conjugá-los com ing. Vou colocar um exemplinho aqui para vocês usarem, então, o present perfect continuous e vocês vão entender. Por exemplo, I have been living em São Carlos, minha cidade, for 10 years. Poxa vida, eu acabei de dizer o ano, o tempo. O tempo está acontecendo. Ou seja, quando nós vamos usar present perfect continuous? Quando o tempo ainda estiver acontecendo, quando houver uma duração, ou um período. Ou seja, eu posso usar o to be nesse caso? Eu estou morando, I am living em São Carlos? Sim, mas só não colocar o tempo, a duração, porque esse é o papel do present perfect continuous. Ok, guys? Entenderam? Então, ele é muito tranquilo. Então, nós vamos dar, sempre que dá a duração, o tempo, nós vamos usar ele, alright? Por exemplo, I'm cooking now é o verbo to be, certo? Tudo bem. Mas se eu colocar I have been cooking since 2 o'clock. Oh my God, eu tenho cozinhado desde as 2 da tarde e não parei. Você viu que o tempo não parou? Aí, gente, eu transformo em inglês avançado. Eu não fico ele no to be. É errado trazer o to be se você coloca o duração, por exemplo. Oh, I'm cooking since 2. Não, está errado. Inglês básico, tá? Vamos avançar. Vamos deixar ele bonitinho aí. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos colocar mais frases na positiva. Logo, eu vou deixar negativa. E no outro vídeo, a gente explora as questions para não ficar tão longo para vocês essa lesson. Mas se você já está entendendo, deixa o seu like, comenta e deixa exemplos aí para teacher que eu corrijo para vocês. Então, continuando, esse exemplo te faz entender o porquê nós temos que usar esse tempo verbal e ele te leva para o nível mais avançado em inglês, ok? Então, a segunda parte desse tempo verbal é o fazer perguntas em inglês. Eu não faço pergunta duração de tempo usando o verbo to be, mas sim o present perfect continuous. Por exemplo, quanto tempo você mora em São Carlos? Então, eu fiz a resposta primeiro, agora eu vou para a pergunta, né? Então, how long? Então, sempre a gente usa how long para perguntar quanto tempo. Então, how long are you living? Não, errado. Por isso que eu trago a estrutura do have been. So, how long have you been living em São Carlos? Essa é a estrutura correta. How long time
Or how long have you been cooking today? Então, quanto tempo faz que você está cozinhando hoje? Não, since two, desde as 2. Então, você viu como você elevou o seu inglês com esse tempo verbal correto e que muitos brasileiros ainda pecam? Então, o que eu vou fazer nessa parte? Nós vamos trazer mais exemplos. Esse vídeo foi uma introdução para vocês já começarem a entender melhor esse tempo verbal, certo? Então, vamos praticar um pouquinho mais as positivas, ao invés de eu falar a duração de tempo. Por exemplo, Cleese and Mark are married for 2 years. Falei que acabei de falar que eles são casados por 2 anos, mas eu vou usar to be. Então, usar esse to be não encaixa legal. Então, o que eu tenho que falar? Como é eles em inglês? So, they. Quem eu uso depois do they? O have ou has? O have. Então, they have been together or married for 2 years. Viu como eu usei a duração de tempo? E aí eu coloquei have been. Isso é o inglês que você tem que falar, certo? Outro exemplinho. Are you married? For 4 years. Não. How long have you been married? Tira o to be, hein? Não, Sarah. How long have you known Sarah? Nós usamos um known, tá? Aí conjugado na terceira coluna. Por quê, gente? Terceira coluna, quando eu uso present perfect, é uma outra aula, mas eu vou ter que conjugar ele assim. Alguns verbos são estáticos, eles não usam o ing, como understand. Então, existem alguns verbos que eu não posso colocar com ing, e o know é um deles. Então, quanto tempo você conhece essa pessoa? How long have you known them? Ok? Então, I know Sarah for a long time. No, I have known her for a long time. Vamos já abreviar um pouquinho? I've known her for a long time. Os mais exemplos usados é how long time, or how long have you been studying at this university? So I have been studying at this university for 4 years, for example. Porque você deu a duração do tempo que está acontecendo, alright? As negativas a gente pratica no próximo vídeo. Mas espero que tenham entendido e vamos elevar o seu inglês.